Vivemos cercados por dor, medo, escassez e incredulidade. Mas não é isso que mais nos distancia de Deus. O maior problema não é a ausência de milagres. É não entender o que eles realmente significam. Jesus nunca realizou milagres para impressionar. Ele não agiu para criar espetáculo e nunca prometeu soluções fáceis. Cada milagre foi um confronto, uma invasão do céu na história humana. Milagres não são o fim da mensagem. São sinais do reino. Eles revelam quem Jesus é, expõem o coração humano e exigem uma resposta. O céu toca o caos, o céu toca o corpo ferido. O céu atravessa a multidão. O céu confronta a escassez. O céu entra na casa do luto. O céu enfrenta a incredulidade. Os milagres apontam para uma verdade maior. Jesus Cristo é o Senhor. E o maior milagre não é a suspensão da ordem natural. É a transformação do coração humano pela graça. Milagres, quando os céus tocam a terra. A pergunta não é se Deus pode agir. A pergunta é: o que faremos quando Ele se revelar? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38. Quarto evangelho, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38. Nós vamos só até o 44. A palavra de Deus diz o seguinte para nós. Jesus outra vez... Isso aqui é chave nesse texto, tá? Eu vou trabalhar muito esse foco. Porque vocês vão ver o Salvador de vocês com um sentimento profundo de tristeza. Jesus está nessa perícope profundamente triste. E vocês vão perceber que nós vamos ver isso várias vezes. E isso contrasta muito com essa visão religiosa que nós temos, porque a gente tem a ideia de um Deus que é uma matéria iluminada, que não tem sentimento. Ou a cultura brasileira tem essa imagem de Deus como se fosse um velhinho que mora lá na roça e ele não interage muito com a gente. Se eu pedir para vocês falarem assim, quem é Deus? Você imagina que é um velhinho de cabeça branca que mora na roça. Via de regra, essa é a imagem que a gente tem de Deus. Ou de uma energia iluminada que é meio estática, que a gente não conversa. E aqui, isso aqui é o cerne do que a gente vai conversar hoje. Então fica muito atento, porque vocês veem aqui um Salvador sofredor. E eu não estou falando da cruz. Eu estou falando de um Salvador que sofre com as dores humanas. Isso aqui é muito bom. Olha, Jesus outra vez profundamente comovido. Como é que Jesus está comovido? Ele foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E olha o que o Salvador disse. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, Abba, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, louvado seja Deus. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus deu um grito. Jesus grita, ele brada em alta voz. Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolvido num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Ai, o Evangelho. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor pedindo iluminação para o seu povo. Nesses poucos momentos que refletiremos sobre a palavra do Senhor, traz para a gente graça e misericórdia, por favor.
ilumina o nosso coração, traz para a gente consolo. É o que nós te pedimos por causa de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, alguém tem o WhatsApp do irmão Lázaro aí? Podem me passar? O meu é 27 491 58 60. Alguém sabe qual é o URL do Instagram do Lázaro? Alguém tem? Qual foi a última vez que você curtiu uma foto que Lázaro postou na internet? Ele não estava no jogo da Desportiva quinta-feira com a gente. Lázaro não tá. Estava Marcelo, eu, Ramon, Clarice, Elise, Júlia. Porque Lázaro morreu novamente. Lázaro ressuscitou, mas ele morreu de novo. Lembrem-se, os milagres de Jesus não são um fim em si. Do mesmo jeito que depois de uma dor de cabeça e uma dipirona CAF de 1 grama, tá? Porque o de 500 já não está resolvendo. Com uma boa xícara de café e 15 minutos depois, a sua dor de cabeça vai embora. Aos que têm alergia de pirona, aconselho ibuprofeno ou paracetamol. Para mais dicas, procure o seu médico, porque eu não sou médico e nem posso indicar nada. Já falei demais. Mas a dor de cabeça vai voltar. E vocês sabem disso, tá? Porque o milagre não é um fim em si mesmo. O milagre aponta para uma realidade maior. No caso, a realidade que está sendo apontada aqui, em todo o tempo, quando a Bíblia trabalha milagres de Jesus, é para que você entenda que o reino que foi estabelecido em Gênesis 1 e 2, e o reino de Deus, segundo Gerhard van Groningen diz para nós, é o domínio que Deus tem sobre todas as coisas criadas, sobre todos os aspectos da criação, espiritual, físico, material, emocional, existencial, todas as esferas da vida, o Senhor Deus domina. O problema é que o pecado tentou usurpar o reino e o domínio de Deus das mãos dele. Por isso Deus entra na história na pessoa de Cristo Jesus. E é por isso que a petição que Jesus nos ensina no sermão do Pai Nosso, no meio do Pai Nosso, é exatamente essa. Lembrem-se, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E agora? Venha a nós o teu? Porque a primeira petição que Jesus ensinou a gente a fazer é: Senhor, volte a dominar sobre tudo. Senhor, reverta o efeito do pecado. Senhor, reverta esse mundo maluco. Venha ao teu reino. E como é que Jesus vai provar que Ele é o rei e que Ele domina sobre tudo e está trazendo domínio sobre tudo? Ele vai mostrar para vocês, fazendo milagres. Por isso que o Antigo Testamento você não vê milagres, senão em Elias e Eliseu. E por isso que o Novo Testamento não está preocupado com milagres. Porque o Novo Testamento está preocupado em te mostrar que o reino de Deus chegou. Porque o rei já domina sobre todas as coisas. É isso que os evangelhos estão mostrando para vocês. Quando vocês lerem os evangelhos e ver Jesus dominando um demônio, é porque ele tem domínio sobre o reino espiritual. Você é a coisa mais linda do mundo. Você é igual ao seu irmão. Cara, meu Deus do céu. E olha como é que ela é douradinha. Que coisa mais linda, meu Deus. Olha só. O que o Evangelho está ensinando para você, quando Jesus multiplica pão e peixe, é porque Ele é Senhor até mesmo do nosso sustento diário. Ele é o nosso provedor diário. Quando Jesus cura um corpo doente, Ele está mostrando que, ainda que a gente passe problemas e dilemas físicos no nosso corpo, é o remedinho para pressão que você toma, é o ansiolítico que às vezes você precisa tomar, aquele antidepressivo chato que tem que lembrar todo dia, aquela canetinha da diabetes que a gente não pode esquecer. Mas Jesus está mostrando para você que isso tudo Ele vai reverter, porque Ele domina sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo. E aqui, Ele está mostrando que Ele é Senhor sobre o nosso maior inimigo, a morte. Jesus é Senhor sobre a morte. Não há nada na criação que Jesus não domine.
E esse texto que a gente leu, ele é um texto e ele é muito grande. São 44 versículos e eu não vou lê-los todos com vocês. Apesar de semana passada eu ter conversado com vocês sobre a ressurreição da filha de Jairo, eu quero conversar hoje talvez sobre a ressurreição mais emblemática feita aqui no Novo Testamento, que é de João 11, em que Lázaro morreu. Há uma peculiaridade enorme no texto. Eu vou seguir a seguinte dinâmica: eu vou usar o texto todo, pensar alguns versos, mas eu preciso que você leia em casa depois. Porque senão, deixa eu confessar um negócio para vocês. Eu gosto de falar. E não é falar, é porque eu amo dar aula. Se tem uma coisa que eu amo na vida, é falar. E de Jesus, então, se deixar, eu saio daqui terça-feira à tarde. Só que você tem que almoçar, como eu sempre falo, você tem que pegar o galeto ali que você já encomendou. Alguns de vocês vão receber pessoas, então eu não posso ficar até 3 horas da tarde. Então eu tenho que ir mais rápido um pouquinho. Mas eu preciso que você leia o texto em casa depois. Enquanto isso, eu vou pensar os elementos, porque essa história você conhece. Então ela fica muito fácil. Mas eu te ajudo mesmo assim a contextualizar. De qualquer maneira, que história é essa? Lázaro mora com suas 2 irmãs em Betânia. Betânia é uma cidade que fica mais ou menos a 3 quilômetros de Jerusalém. Você vai se lembrar que logo depois desse momento aqui, Jesus, olha o verso 45, eles estão conspirando para tirar a vida de Jesus. Muitos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas, a partir daí, alguns começaram a querer matar Jesus e na próxima Páscoa Cristo vai ser morto. Então nós estamos falando aqui dos últimos momentos da vida de nosso Senhor. Betânia é uma cidade que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Páscoa, Tabernáculos, Pentecoste eram as 3 festas em que todos os judeus iam para Jerusalém. Mas não cabia, não tinha hotel suficiente para todo mundo, não tinha Airbnb suficiente para todo mundo em Jerusalém, para receber aquele povo todo. Então, o que é que se fazia? Algumas cidades em volta, a lei de Moisés deixava que as pessoas pudessem ficar, porque todo mundo vinha para o dia do sacrifício. Betânia é uma dessas cidades em que as pessoas iam e ficavam para celebrar a Páscoa. É uma cidade movimentada, ainda que pequena. Nela mora Lázaro, Maria e Marta. É um lugar em que Jesus sempre passa. Ele era amigo de Lázaro. A narrativa de João diz isso. Mestre, aqui, quando as irmãs mandam ele ir, é assim: mestre, aquele que o Senhor ama está doente. Se o Senhor for, o Senhor vai resolver o problema dele. E aí acontece uma coisa curiosa. Jesus não vai. Jesus não vai. Jesus espera 2 dias e ele tem uma conversa muito séria com os seus discípulos. O texto bíblico diz. A conversa que Jesus tem com os seus discípulos é: alguém chega e anuncia para Jesus que Lázaro está doente. Ele conversa com os seus discípulos e continua fazendo o que ele está fazendo. Logo depois disso, 2 dias depois, ele já sabe que Lázaro morreu, porque avisaram a ele que Lázaro morreu. Mas ele diz para os seus discípulos: vamos até Betânia. E o pessoal começa a entrar em crise. Porque eles começam a falar: o que é que a gente vai fazer em Betânia? Já tem um que está morto. Eles já estão querendo matar a gente também. Se a gente vai parar em Betânia, não vai ser só um morto, vão ser um morto, mais o Senhor e mais nós, os 12. É muito difícil andar com gente incrédula, ainda que a gente tenha que andar. Nós estamos no mundo e não adianta tentar fugir dele. Os discípulos olham para ele e falam bem assim. Ele fala: Lázaro está dormindo. E a gente vai lá que eu vou acordar ele. Aí o pessoal: mestre, mas se ele está dormindo, precisa, o que nós vamos fazer lá? Bota um despertador, manda um zap,
Está tudo certo. Aí Jesus tem que falar de maneira clara. Lázaro morreu e eu vou acordá-lo. Os incrédulos começam a falar, que nada, Lázaro se morreu, o que nós vamos fazer lá? Jesus chega. E quando Jesus chega, as irmãs Maria e Marta vão conversar com ele. E elas dizem assim, mestre, se o senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Jesus olha e diz assim, vocês creem? Porque se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. E aí é curioso, porque elas dizem assim, eu creio. Eu creio que o Senhor é o enviado de Deus e que no último dia, essas mulheres foram discipuladas. Eu creio e a gente crê que no último dia, quando o Senhor vier, o Senhor vai ressuscitar o Lázaro. Ele diz, gente, fiquem tranquilas. Se vocês creem, vocês vão ver a glória de Deus. Aqui, eu preciso dar um detalhe cultural para vocês. O detalhe cultural é, primeiro, como era um funeral judaico. No funeral judaico, se eu morri agora, vocês ainda me enterrarão hoje. Porque os judeus não ficavam tendo contato com a morte, nem com carne morta. Não ficaria um corpo num velório de madrugada, porque eles ficariam impuros cerimonialmente. Então, quanto menos gente tivesse contato com o defunto, melhor. Então, morreu, o que a gente faz com ele? A gente pega um pano de linho, coloca ele, erva, enrola, coloca erva, enrola, coloca erva. O que é isso? Você está embalsamando o corpo. Você deita esse corpo numa sepultura, não tinha Parque da Paz, cemitério de Santo André, não tinha isso, gente. Nem ônibus de funerária para levar sem ninguém, tá? Então, enrola-se, coloca-se ele numa sepultura. O que começa a partir de agora? O luto. E esse luto vai demorar 7 dias. Então são 7 dias em que as pessoas da casa vão ficar recebendo visitas da turma que está preocupada com eles. E aí que vem o mistério. Para os rabinos da época, nesse funeral, tinha uma coisa curiosa. Qual era? Quem é que ficava ao lado do corpo? A alma. Então, por isso que eu já disse para vocês, para os rabinos e para os judeus, a alma ficava por 3 dias ao lado do corpo. Da onde eles tiraram isso? É a cultura judaica. A alma ficava ali 3 dias, não sei fazendo o quê, né? Devia dar um tédio na alma, né? Ficar 3 dias do lado do corpo, não fazer nada. Era a crença dos caras. Então, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que como a alma estava perto do corpo, se eu chegasse lá e orasse até o 3º dia, a alma podia voltar para o corpo, porque ela estava perto. Sacou a lógica? Não faz o menor sentido para a gente no século 21 isso, né? Mas para os caras faziam, era a cultura deles. Por isso vocês vão observar até mesmo eles dizendo, se o senhor tivesse aqui, teria resolvido o negócio. Mas o senhor não estava. Quando Jesus chega, o que ele falou no texto que vocês leram? Tirem a pedra. E o que a irmã de Lázaro falou? Já tem quantos dias? Se o senhor tivesse chegado, quem sabe, até no 3º, o senhor que tem um pacto aí com o Criador, porque eles não sabem quem Jesus é direito ainda, né? Se o senhor tivesse chegado até no 3º dia, o senhor tinha resolvido o problema. Mas sabe qual é o problema? O senhor chegou tarde demais. Então não rola, o senhor não tem o que fazer mais. E eu acho isso curioso. Porque percebam, irmãos, Jesus já sabe o que ele vai fazer? Sabe. Mesmo sabendo o que ele vai fazer, eu acho que isso aqui é muito curioso. Olha o verso 33.
Eu li a partir do 38. Mas olha o verso 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, o que aconteceu com Jesus? Ficou profundamente comovido e... A expressão grega é como se tivesse acontecido um terremoto diante de Jesus. Mas ele não sabe que ele vai ressuscitar o Lázaro? Por que ele está tão sentimental assim? Olha o verso 34. Onde o colocaram? Perguntei-o ele. Chamaram, vem e vê. E o que aconteceu com Jesus? Esse é o menor versículo da Bíblia. Rômulo, ele não sabe que vai ressuscitar o Lázaro? Porque parece que emocionalmente o Salvador é como se acontecesse um terremoto diante de Jesus. Por que Jesus chora? E agora olhem comigo o verso 38, como eu comecei lendo com vocês. Jesus, outra vez, o que aconteceu com ele no verso 38? Profundamente comovido. Isso aqui tem que me ensinar algumas coisas, gente. Tem que me ensinar algumas coisas. Eu vivi uma experiência um tempo atrás muito ruim e eu acho que ela pode elucidar o que eu quero conversar com vocês. O tema de hoje é quando o céu entra na casa do luto. E um tempo desse atrás eu recebi um telefonema e uma pessoa precisava conversar comigo e ela precisava falar que ela tinha naqueles dias, e ela estava naquele dia com um diagnóstico na mão, de que ela tinha um câncer muito raro, e que ela ia ter que começar a fazer um tratamento. Mas ela tem filho pequeno, ela não tem marido, e ela não sabia o que fazer. Um câncer agressivo, raro, de uma maneira e uma manifestação rara, e ela simplesmente não sabia o que ela tinha que fazer. Não queria perguntar por quê, não queria perguntar a razão, mas uma pessoa jovem, e a esperança foi embora, não sobrou esperança, não sobrou nada. A única coisa que tinha era um choque, porque o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? As nossas vidas, em muitas ocasiões, e não ache que eu soube o que falar. Não ache que eu soube o que falar. Crente é chato por isso. Crente acha que tem que ficar dando lição de moral e conselho para todo mundo o tempo todo. E isso é terrível. A vida não é sobre o que você tem que fazer em muitas ocasiões. Porque quando o seu centro de gravidade existencial é tirado, quando uma notícia terrível te assalta, quando o seu corpo não responde mais, quando alguém querido que você tem, você perdeu o controle, ou teve uma notícia da perda de alguém, não adianta ficar dando palestra para ninguém. Não adianta tentar ficar ensinando 3, 4, 5 lições do que fazer. Porque a vida não é sobre isso. Nós até temos momentos de aprendizado, mas não é isso que nós estamos aprendendo aqui. Porque quando o céu chega numa casa em luto, você sabe qual é a única coisa que eu pude fazer? A única coisa que eu pude fazer. Eu pude dar um abraço na pessoa. E chorar com ela. Porque dói. Você olhar a realidade, você vai falar, e agora? Eu não tenho recurso, eu não sei o que fazer. Tratamento, médico, Santa Rita, oncologia. Ok. Vamos fazer tudo o que tem que fazer. E se o Senhor se agradar, Ele vai trazer cura. Mas e se o Senhor não se agradar? E se não for para isso? A primeira lição que eu aprendo com esse texto, quando o céu entra na casa do luto,
é que a primeira sensação que Jesus tem comigo e com você é que Jesus sofre a dor com a gente. Espera aí, Rômulo. Mas Deus não é soberano? Deus é soberano. Mas Deus não é todo-poderoso? Deus é todo-poderoso. Mas Deus não conhece todas as coisas? Deus conhece todas as coisas. Mas Deus sofre muito. Muito. Sabe por quê? C.S. Lewis ensinou isso pra gente. Não era para ser desse jeito. Não era para ser assim. Não foi programado para ser assim. Não foi projetado para ser assim. E o que o Lázaro está vivendo é efeito do pecado na criação humana. E isso dói no Criador. Pecado dói no Criador. Porque afronta quem Ele é, afronta o amor dEle por nós, afronta a graça dEle sobre nós. Jesus está diante do túmulo de Lázaro dizendo, não fiz vocês para isso. Dentro de Jesus está esse negócio. Porque não era esse o plano inicial, o plano criacional não é esse. O plano criacional não é para um pai perder um filho numa tragédia. O plano criacional não é para que a gente nascesse, crescesse, envelhecesse e morresse, como a biologia descobriu já, graças a Deus. O plano inicial era para sermos eternos com o Criador, numa relação eterna de amor com Ele. Isso era o plano inicial. C.S. Lewis ensinou isso para a gente em Cristianismo puro e simples. Esse não era o plano de Deus. Agora, por favor, meus irmãos, não era para ser assim. E o que eu queria que você entendesse, de uma vez por todas, você que é ruins, com relacionamentos quebrados, com famílias destroçadas, tentando superar luto, tentando superar conflitos existenciais, como a gente conversou semana passada. Pelo amor do Senhor Jesus, Jesus não está indiferente à sua dor. Jesus não está indiferente ao seu sofrimento. Jesus não olha para a gente e não se compadece. Jesus está sofrendo a dor de Maria e Marta e de quem está em volta. Jesus está sofrendo porque Lázaro não precisaria estar passando o que está passando. A lição, quando o luto entra na nossa casa, a primeira, porque quando a gente vive dias de luto ou dias de luta, a primeira coisa que a gente se pergunta é por que Deus? E a segunda é onde o Senhor estava e onde o Senhor está. E essa é uma crise justa. Ela é uma crise humana. Ela é uma crise da nossa compleição humana. Seres humanos têm crises de fé quando não entendem a vida. E ela é natural. Maria e Marta estão com esse problema. Nos ensinaram a ser super-humanos. A nossa fé não é de super-humanos. A nossa fé não é de super-humanos. Mas o que a palavra de Deus diz para mim e para você é que Jesus sofre a dor da gente com a gente mesmo. Jesus sofre comigo e com você, porque não era para ser assim. O pecado não era para ter entrado na raça humana. Não era para o pecado ter feito com que a minha relação com vocês fosse difícil. Por isso a gente tem problemas relacionais e sociológicos. O pecado entrou a tal ponto na gente que ele fez com que a gente tivesse problema psicológico, psiquiátrico, existencial e não entendesse a gente mesmo, nem quem é a gente no mundo. O pecado fez com que a gente não conseguisse nem mais lidar com a nossa vida. Por isso ele trouxe morte para nós. Não era para ser assim. Mas Jesus não está indiferente ao nosso sofrimento. Quando Jesus olha para mim e para você, não é simplesmente... A gente tem uma visão de Deus como se Ele fosse um capataz. Não. O Senhor Deus, que se manifestou em Jesus Cristo, sabe as nossas dores. Compreende Hebreus capítulo 6. Jesus sabe o que é estar numa casa com luto. Jesus sabe
o que é estar numa casa com dificuldade de relacionamento. Jesus sabe o que é um ser humano sem saber lidar com a realidade à sua volta. O Deus de vocês, que veio trazer o reino, entende como vocês se sentem. Eu acho que essa é a primeira coisa. Se você, por acaso, olha para o Criador e diz: será que você me entende? Será que você está aí? Será que você se preocupa? O Criador veio dizer para você hoje que assim como Ele se preocupou com Maria e Marta, Ele também sabe do seu coração. Assim como Ele se preocupou com Lázaro, Ele também se preocupa com você. Não perca isso em mente. Segundo aprendizado desse texto que eu acho lindo, e eu vou dar só 3. Quando o Senhor Jesus entra numa casa com luto, vocês viram o que Ele falou para o Lázaro, como Ele grita? O que Ele gritou? Lázaro! Emocionalmente, você já sentiu o peito apertado? E aí o peito está muito apertado. E aí quando você vai falar alguma coisa, você até perde um pouco do controle, que você fala mais alto. Agora você imagina Jesus, vendo Lázaro morto, chateado da vida, porque não era daquele jeito. Olhando Maria e Marta, chorando, não era para ser daquele jeito. Jesus, a emoção dele, está falando alto dentro dele. Ele é humano. Ele é divino, e 100% divino, mas ele também é 100% humano. Aquele negócio está dentro dele, e o Tim Keller diz, e eu acredito nisso, que o grito de Jesus é de revolta. E eu acredito nisso. É revoltante. É porque a gente tem uma visão como se fosse um Deus estático. O grito de Jesus é de revolta. Lázaro, vem para fora. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu 7 dias depois? Quem está dentro daquela tumba é Jesus Cristo. Sai porque eu tenho que entrar no seu lugar. Sai porque eu vou entrar aí no seu lugar. Não era para ser assim. Mas eu vou mudar esse negócio. Sai daí, Lázaro, porque eu vou entrar no seu lugar. Sai. Você vai ter vida a partir de agora, cara. É a sua vida pela minha. Eu entrego a minha vida no seu lugar. Para você ter vida a partir de agora, cara. Lázaro, levanta porque eu vou morrer no seu lugar. Vocês tentaram tomar o mundo de mim, vocês tentaram se revoltar contra mim, vocês tentaram ir contra mim, mas meu amor por vocês é muito maior. Lázaro, sai porque eu vou entrar. Sai porque o último inimigo de vocês eu vou vencer. Sai porque se vocês acham que existe alguma maldição que vai separar o meu amor de vocês, não há. Nada vai me separar de vocês, vocês são meus. Lázaro, sai porque eu tenho que entrar. Para pagar a dívida que você tem. Para reconciliar você com o Pai. Para reconciliar você com o Pai. E te dar não mais essa vida, Lázaro, mas tem uma vida eterna para você, Lázaro. É isso que Jesus diz numa casa com luto, meus irmãos. É isso. Jesus está saindo para dizer, Lázaro, está na hora de eu tomar o seu lugar. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu queria que você lembrasse da redenção. Jesus Cristo está falando para você, sai daí porque eu tenho que entrar no seu lugar. Meus irmãos, eu quero anunciar a graça de Deus para vocês. Eu quero anunciar o poder e o amor de Jesus Cristo para vocês. Por favor, ouçam a voz do Espírito chamando vocês de filho. Hoje você vem aqui doente, ansioso, com medo da morte, tentando vencer o luto. Ouve Jesus dizendo assim, Rômulo, vem para fora, porque está na hora de eu entrar no seu lugar. Irmãos,
Nada vai separar você do amor de Cristo. É tempo de você ouvir a voz de Jesus chamando o seu nome, porque Ele veio tomar o lugar do sofrimento seu e meu. Quando o Senhor entra numa casa com luto, é isso que Ele está mostrando. E sabe o que essa ressurreição aponta? Para o último dia. Isso significa teologicamente duas coisas. A primeira, não há o que Jesus não possa fazer, tá, gente? Não há o que Jesus não possa fazer. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista de cuidar da saúde. Não desista da vida. Se algum de vocês tem pensamentos de morte, não desista da vida. Não desista do trabalho. E se por acaso a morte chegou na casa de vocês, console o seu coração, porque Jesus vai nos ressuscitar no último dia. Isso aqui está apontando para o último dia, pessoal. A gente vai ver o Senhor, gente. A gente vai ver Jesus Cristo de Nazaré. A gente vai ver o nosso Salvador. A gente vai ver o Rei. Os nossos irmãos que já descansam levantarão. Nós ouviremos a voz de Jesus. Nós entraremos no seu reino de glória. Nós o veremos. Nós comeremos com o nosso Senhor eternamente. Ah, irmãos, não tem notícia maior do que essa. Ouve a voz de Jesus dizendo: tragada foi a morte. Ele entrou. A luz do mundo entrou no mundo. A luz do mundo vai sacudir cada cemitério desse espalhado na história, meus irmãos. A luz do mundo vai trazer ressurreição. Então não há nada que Jesus não possa fazer agora. Mas viva com uma santa expectativa de ver o Salvador. Nós vamos ver o Salvador. Irmãos, eu sonho o dia que eu vou poder abraçar meu Senhor. Não tenho nem palavra para dizer. Eu quero ver o meu Jesus. Eu quero poder, sabe, só ajoelhar nos pés dele e dizer assim: obrigado. Obrigado. Só obrigado. Obrigado. Renove as suas forças. Renove o seu coração. Vá até Jesus Cristo de Nazaré. Tem vida para a gente. Tem vida para mim e para vocês. O nosso último inimigo foi vencido. Nosso Jesus reina. Reina. Ele reina. Vale a pena amar Jesus. E a última coisa que esse texto me ensina é uma coisa bem básica que a gente aprende desde criança, e eu termino aqui. Vocês repararam como o Senhor, Ele dá umas ordens para a turma. Eu acho que esse retirar a pedra é muito curioso. Jesus podia ter pedido para um anjo tirar a pedra. Vocês sabem disso. Embora fosse uma pedra pesada, ia precisar de uma galera para poder fazer isso. Mas eu acho interessante a participação, por mínima que seja, que Ele chama a gente para ter. Porque eu acho que a última coisa que esse texto me ensina, se primeiro Jesus sofre com a gente, Ele sabe da nossa dor, mas se em segundo lugar, o Senhor Jesus consegue e tem poder para resolver qualquer coisa. A terceira é que Ele nos chama a nos tornarmos participadores da obra dEle. Talvez você está preocupado só com beleza, com dinheiro, com poder, com fama, com influência, com sexualidade. Talvez sua vida fique um pouco sem sentido. A maior notícia da humanidade é que Deus está reconciliando consigo os homens. Eu não sei, quando eu recebi a notícia dessa pessoa que estava com um problema muito sério, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei.
Mas eu sei que eu posso ser um canal de bênção de Jesus na vida dela. Eu posso orar por ela. Eu posso perguntar se está tudo bem. E eu posso anunciar para ela que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Não existe missão maior nessa terra do que ser comissionado pelo Rei. Talvez vocês estão vivendo ansiosos, preocupados, sem dormir, preocupados só com a vida material. E o Senhor Jesus está chamando a gente para nos tornarmos participantes da obra dele. Anunciadores do amor de Deus. Anunciadores do perdão dele. Consolai-vos uns aos outros até a vinda do Rei. Nosso irmão apóstolo Paulo nos ensinou.